Olá, meu nome é Omar Martins e eu sou da Coordenação de Educação do Museu de Astronomia e Ciências Afins, do MAST. Eu estou aqui hoje para responder a um questionamento de uma professora que nos enviou por e-mail. A dúvida dessa professora é a seguinte: como eu faço para determinar os pontos cardeais com precisão e como eu posso ensinar aos meus alunos a encontrarem os pontos cardeais? Como nós estamos em quarentena, eu tive que improvisar aqui em casa uma maneira relativamente simples, que deu para eu fazer em casa, né? Para que a professora possa desenvolver esse experimento. Óbvio que ela pode sofisticar com outros materiais. Vou mostrar então os materiais que eu usei. Bem, com os materiais que eu tinha, eu consegui improvisar uma haste feita de palito de churrasco, porque a minha ideia é ter uma haste vertical ao solo que produza uma sombra. A partir dessa sombra, no decorrer do dia e com a medição dela sistemática, a gente vai ser capaz de montar a linha norte-sul. Eu vou utilizar também uma canetinha para poder marcar e uma régua que tinha aqui de pedreiro, um esquadro, para poder fazer as linhas. Em relação aos pontos cardeais, é comum circular a ideia de que o Sol nasce no ponto cardeal leste e se põe no ponto cardeal oeste. Se a gente fizer uma observação diária no decorrer de um ano, a gente percebe que essa afirmação não é verdadeira. Por quê? Porque o Sol ele vai se deslocando no decorrer do ano. Ora ele está mais ao norte, quando entra o inverno para a gente, e ora ele está no seu extremo sul, quando entra o verão. Então, se observarmos ao Sol no decorrer do ano, podemos também determinar as estações. Como os pontos cardeais eles não podem ser móveis no decorrer do ano, eu vou mostrar uma técnica para que possamos determinar com relativa precisão os pontos cardeais. A gente sabe que o Sol ele não nasce no ponto cardeal leste e nem se põe no ponto cardeal oeste. No entanto, eu posso afirmar que ele nasce do lado leste do céu e se põe do lado oeste, mesmo às vezes estando ora para o norte e ora para o sul, como eu disse. E se a gente perceber também, assim que o Sol está nascendo, observando uma haste, ela produz uma sombra muito grande. Quando o Sol vai fazendo a sua trajetória diária, percebemos que a sombra dessa haste diminui no decorrer do dia, chegando um momento que essa sombra ela é menor possível. Depois o Sol passa para o outro lado do céu e essa sombra vai crescendo no decorrer do dia até quando ele está se pondo no lado oeste do Sol e essa sombra é grande. Por que eu falei dessa menor sombra durante o dia? Porque o Sol ele vem do lado leste, passa por cima de você, não necessariamente por cima da tua cabeça, mas chega um momento que ele divide o seu céu em duas partes iguais. Ou seja, quando o Sol está dividindo o seu céu exatamente em duas partes iguais, ele está no meio do dia, por isso meio-dia. E se eu traçar uma linha saindo, uma linha imaginária, saindo do Polo Norte, passando por minha cabeça e chegando até o Polo Sul, eu tenho o meu meridiano, que eu chamo de meridiano local do observador. Quando o Sol intercepta essa linha no céu, ou seja, esse meu meridiano local, ele está exatamente no meio do meu dia. Ele estando no meio do meu dia, a sombra que uma haste vai projetar é menor possível desse dia. E essa linha é exatamente a linha norte e sul. A partir dessa linha norte e sul, eu consigo identificar os pontos cardeais. Por quê? O Sol vem do lado leste. Então, pela manhã, ele está do lado leste. À tarde para a noite, ele vai se pôr no lado oeste. Eu vou mostrar de forma prática como a gente, observando
o Sol e fazendo alguns riscos, a gente consegue determinar essa linha norte-sul e aí descobre todos os pontos cardeais, ok? Bem, eu tenho o meu experimento improvisado, que basicamente é uma haste projetando a sombra do Sol. A gente ainda está na parte da manhã. Então o que é necessário fazer? Riscar esse ponto e fazer uma linha. A partir dessa linha eu vou traçar com um barbante um círculo. Eu vou pegar aqui nessa pontinha aqui e traçar um círculo com auxílio desse barbante. Em um segundo eu mostro como ficou. Pronto, como vocês podem ver, eu fiz a primeira marcação, uma linha tangenciando o meu círculo que eu fiz com auxílio desse barbante. Agora a gente vai esperar o Sol se deslocar no céu para que essa sombra continue andando. Vamos perceber que ela vai andar e vai diminuir de tamanho. E vai diminuindo e vai andando. Vamos segui-la no decorrer do dia para acharmos a nossa direção norte-sul e, consequentemente, os pontos cardeais. Perceberam que o Sol agora projeta uma sombra que andou e diminuiu de comprimento. Eu vou fazer uma segunda medida da mesma maneira que eu fiz a primeira. E depois eu volto na parte da tarde, a título de ilustrar, fiz a nossa segunda marcação. Aqui está a primeira, aqui está a segunda. O Sol vai continuar o seu deslocamento pelo céu. Essa sombra vai continuar a diminuir e a andar para cá, até chegar o momento que ela vai ser a menor possível. Quando essa sombra for a menor possível, o Sol está exatamente no meridiano local do observador, ou seja, o Sol está dividindo o meu dia em duas partes iguais. E a projeção dessa sombra vai ser exatamente a linha norte-sul. Agora eu vou fazer só essa filmagem para vocês perceberem que diminuiu mais um pouquinho e chegou para cá. Agora qual é o objetivo? Eu vou acompanhar o Sol passar para o outro lado do céu e essa sombra vai começar a crescer. Eu vou esperar essa sombra tangenciar esse círculo. Vai tangenciar aqui em algum momento. E a partir daí a gente começa a primeira medição. Agora a gente voltou para mostrar exatamente o ponto que a gente queria. A sombra, a primeira marcação que nós fizemos foi aqui. O Sol foi fazendo seu passeio diário, ela foi diminuindo e andando para cá, né? Eu fiz a segunda marcação aqui, depois ele diminuiu mais um pouquinho e começou a crescer novamente. E vai tangenciar o meu primeiro círculo. Nesse ponto que for tangenciar, eu vou fazer uma marcação idêntica a essa daqui. Então eu vou marcar aqui com ponto, vou pegar a minha régua, traçar uma linha reta e vai ser a minha primeira marcação. Depois eu vou esperar, ele vai continuar se deslocando para cá e crescendo até atingir a minha segunda marcação, ok? Vou esperar para fazer a primeira marcação que já está começando. Então, eu fiz a segunda marcação quando a sombra tangenciou o círculo. Agora o que eu vou fazer? Vou esperar o Sol continuar indo para o lado oeste, para que essa sombra cresça e atinja, assim como foi feito desse lado, um local do lado de cá. Quando atingir do lado de cá, a gente finaliza o nosso experimento. Bem, agora voltamos para a última parte do nosso experimento, né?
A gente teve a primeira marcação aqui, a segunda marcação da sombra aqui. Depois a linha foi diminuindo, né, a projeção da sombra, depois foi aumentando nessa interseção aqui e agora está encontrando essa outra. Eu vou marcar para poder a gente finalizar o experimento, ok? Acabei de fazer a outra marcação, então você tem essa marcação aqui, com esse círculo combinando com essa. E essa marcação aqui combinando com essa. O que a gente percebe? Que a metade desse ângulo aqui, que é esse daqui, tá? Coincide com a metade desse ângulo aqui, que é esse daqui, que é bissetriz. Então, se eu fizer uma linha no meio desse ângulo, dividindo ao meio, eu vou ter exatamente a linha norte e sul. Eu vou traçar e volto a falar. Agora finalizamos o nosso experimento. A metade desse ângulo aqui coincide com a metade desse ângulo aqui, que é essa linha norte-sul. Como o Sol vem do lado leste, é só eu traçar uma linha aqui 90 graus com essa daqui. Então aqui eu tenho o ponto cardial exato leste e aqui o ponto cardial exato oeste. Essa é uma maneira bastante razoável de se determinar os pontos cardeais. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente por nossas redes sociais, que estaremos aqui para responder. Até a próxima.